De volta com o Digestivo Podcast, depois desse bate-papo muito bacana com a Elis Acessórios, né? Que foi muito legal nessa quinta-feira, falando pra gente do empreendedorismo, da mudança dela de advogada para vender semijoias. Muito legal, né? Gostou aí também, né? Eu sei. Mas olha, a gente tem um assunto aqui que é muito importante que aconteceu essa semana com a recente morte da cantora Preta Gil. Isso trouxe à tona uma realidade que muitas pessoas preferem até ignorar, que é o câncer coloretal. Gente, ele é o segundo tipo mais comum no Brasil e pode ser prevenido. Ele pode ser prevenido. Um alerta para essa doença que ela é silenciosa, tá? Nós conversamos com a doutora Débora Hunting, e ela é coloproctologista e ela vai nos explicar como se cuidar. Ó, e um detalhe, vergonha não salva vidas, tá bom? Informação sim. Doutora Débora, seja bem-vinda, obrigado aí pela sua participação. Olha só, para quem nunca ouviu falar, o que é exatamente o câncer coloretal? Olá, eu sou a Débora, eu sou médica coloproctologista e hoje eu vou responder algumas perguntas para ajudar vocês a elucidar um pouco sobre o tema do câncer coloretal. O câncer coloretal é um tumor maligno do intestino grosso. Ele começa como se fosse um pequeno pólipo e ao longo dos anos, com o passar do tempo, ele vai criando algumas mutações nas suas células, vai aumentando de tamanho, infiltrando mais as camadas do intestino e aí gera o tumor de intestino, que é o câncer coloretal. Doutora, qual a diferença entre câncer de colo e câncer de reto? O câncer de cólon é em todas as outras partes do intestino grosso que não sejam o reto. O nosso intestino grosso ele é dividido no lado direito, cólon ascendente, o transverso, descendente, sigmoide e reto. A gente divide câncer de reto, que é o câncer que ocorre na parte final do intestino, e o câncer de cólon é o que ocorre nessas outras partes que eu citei. A gente separa assim geralmente porque o tipo de tratamento que é feito é diferente. O câncer de reto ele pode ser tratado com cirurgia, com rádio, com quimioterapia, e já o câncer dessas outras partes do intestino geralmente é tratado com cirurgia. Então, por esse motivo a gente separa, e também pela questão anatômica. A cirurgia do reto é diferente da cirurgia das outras partes do intestino. Então, por ter alguns detalhes anatômicos e alguns detalhes de tratamento diferentes, a gente acaba separando, mas o câncer, tanto de cólon quanto de reto, é um tipo de tumor maligno que afeta o intestino grosso. Tá bom. Ó, principais fatores de risco para o câncer coloretal, quais são? Os principais fatores de risco para o câncer coloretal o sedentarismo, que é a falta de atividade física, falta de movimentação, fatores hereditários, então se tem familiares, principalmente de primeiro grau que já tiveram, isso pode ser hereditário. A alimentação, então assim, comidas embutidas, enlatadas principalmente, são alimentos que podem interferir no câncer coloretal. Álcool e o tabagismo são os principais fatores. Agora, tem também pessoas que não têm esses fatores de risco e acabam desenvolvendo o câncer coloretal. Bem, na verdade, tem uma causa multifatorial, né? Não tem um porquê de ter acontecido. Mas houve uma modificação celular ali no intestino, com múltiplas agressões naquela mucosa, né? A doença inflamatória intestinal também pode ocasionar. Então, um dano crônico que acontece no intestino que acaba predispondo a ter o tumor coloretal. Existe uma faixa etária ou o público é mais vulnerável, doutora? Geralmente, esse câncer acontece em pessoas um pouco mais velhas, então com uma faixa etária acima dos 50 anos, aumentando a prevalência em pessoas mais idosas. Mas tem se visto hoje em dia que esse câncer tem acontecido cada vez mais em pessoas mais jovens. Recentemente, mudaram o rastreamento desse tipo de câncer para a idade de 45 anos. Isso porque está se estudando e está vendo que isso está acontecendo em pessoas cada vez mais jovens. Mas a faixa etária em que isso ainda ocorre com mais frequência é na faixa etária dos idosos. Existe influência genética ou estilo devido a que pese mais ou não? Pode ter sim influência genética, né? Então, se tu tem familiares que tiveram, provavelmente tu vai ter um risco um pouco mais elevado de ter o câncer coloretal,
mas não necessariamente, né? A maioria dos casos é esporádica, não tem nenhuma relação familiar. E os hábitos de vida, sim, interferem muito. Uma pessoa que não tem uma dieta balanceada, que não faz atividade física, que consome álcool, cigarro, essa pessoa tem um risco bem elevado de desenvolver esse tipo de câncer. Quais são os sinais de alerta, doutora? Os principais sinais de alerta para a gente pensar nesse tipo de câncer são as alterações do hábito intestinal. Então, se tu era uma pessoa que tinha um intestino que funcionava bem e de repente tu começa a ter muita diarreia, ou o contrário, começa a ter muita constipação, isso é um sinal de alerta. Além disso, dores abdominais também de início recente, sangramento nas fezes, alguma alteração na região anal que se perceba uma saliência diferente, uma dor diferente. Tudo isso são sinais de que alguma coisa pode estar acontecendo com o intestino e é um sinal de que tu tem que procurar ajuda e atendimento. Prevenção, rastreamento e frequência desses exames, quais são? A principal prevenção para o câncer coloretal é o exame da colonoscopia. É um exame que a gente indica para a população acima dos 45 anos de idade. Ele é um exame que às vezes não é tão disponível assim para a população, então tem se feito bastante a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que já é um indício de que possa ter alguma coisa acontecendo, né? A gente indica, então, a partir dos 45 anos, se a pessoa não tem nenhum histórico de câncer na família. Para quem tem algum familiar de primeiro grau, que seja irmão, pai, mãe ou filhos, daí a gente indica que esse rastreamento seja feito 10 anos antes da idade desse familiar. Por exemplo, se tua mãe teve com 50 anos, o recomendável é que tu comece a rastrear com 40, então 10 anos a menos do que aquele familiar. E aí a frequência, depois que tu faz o primeiro exame, vai depender dos achados desse exame. Se foi uma colonoscopia completamente normal, pode se repetir em 5 até 10 anos. Se foi um exame que teve pólipos, a gente tem que ver a quantidade de pólipos, o tamanho dos pólipos e o que veio na biópsia desses pólipos. E aí pode ser variável, pode ter que repetir em 1 ano, 3 ou 5 anos. Isso vai depender do que veio no teu exame de colonoscopia. E o diagnóstico e tratamento, doutora? Bom, o diagnóstico então é feito através desse mesmo exame, né? Quando se tem uma suspeita ou até nesse exame de rastreio, a gente já consegue fazer o diagnóstico, coletar biópsias, enfim. E o tratamento vai depender muito do estágio que está esse tumor. Se é um tumor mais inicial, muitas vezes faz a cirurgia e está resolvido. Se é um tumor, às vezes, um pouco mais avançado, a gente vai precisar do oncologista, da realização da quimioterapia. Dependendo da localização do tumor, às vezes tem que fazer radioterapia, mas é um tratamento multimodal, que a gente combina, assim, cirurgia, químio, e é um tratamento, é um câncer muito curável, se descoberto nas fases iniciais, então por isso a importância do exame. Cuidados e qualidade de vida, quais os impactos físico e emocionais? Os principais cuidados para se ter antes do diagnóstico são esses cuidados com a saúde, né? Uma boa alimentação, a atividade física, fazer os exames de rastreamento, fazer um bom acompanhamento médico. Depois que a gente tem o diagnóstico de um câncer desses, né? A gente tem que ver o que vai ser proposto de tratamento e confiar em quem está propondo esse tratamento pra gente. Se tiver que fazer cirurgia, faça a cirurgia e algumas vezes precisa ficar com alguma bolsa de colostomia, outras vezes não. Isso tudo vai depender do tipo de tumor e da localização, né? Então, os cuidados principais vão ser em se manter uma pessoa saudável, forte, mesmo com diagnóstico, continuar tentando ter uma boa alimentação e atividade física, porque isso é o que faz diferença, fortalece a pessoa, né? E faz com que a gente siga bem, assim. Então, é um câncer que pode ter alguns estigmas por conta desse tratamento, né? E pode abalar bastante a pessoa, tanto física quanto mentalmente, mas o importante é a gente ter confiança no tratamento e fazer o que for mais adequado para cada caso. Doutora, agora uma mensagem de alerta e também de esperança para quem nos assiste. Então tá, por fim, eu queria deixar uma mensagem para vocês, principalmente para cuidarem da sua saúde, né? Se tu não tem nenhum sintoma, mas por que eu vou fazer um exame se eu não sinto nada? Esse é o momento certo de fazer o exame. Tu pode descobrir uma lesão pequenininha que pode ser tratada direto na colonoscopia. Tu pode descobrir uma lesão já um pouquinho maior, mas que ainda tem muita chance de cura. Então não deixem de fazer os exames, não deixem de se cuidar, né? E para quem teve um diagnóstico, força aí nessa batalha, porque a gente sabe que não é fácil,
mas hoje em dia, com os tipos de tratamento que a gente tem, com esse tipo de diagnóstico, a gente consegue ter uma boa qualidade de vida, consegue seguir, né, em busca da cura. E para quem tem qualquer alteração de hábito intestinal, sangramento nas fezes, não deixe de procurar atendimento, porque pode ser uma coisa simples, mas também pode ser uma coisa um pouco pior. Então busquem atendimento e não deixem isso para depois. Tá bom, doutora. Agora faz o seguinte, deixe seus contatos, os canais, para quem quiser tirar alguma dúvida sobre esse assunto. Bom, para quem quiser atendimento comigo, enfim, quiser tirar alguma dúvida, eu tenho um Instagram, @debora.procto. Eu também atendo em Capão da Canoa, na Clínica Dom Guanella, em Porto Alegre, na Clínica Endogastro. E podem entrar em contato, fiquem à vontade para retirar mais dúvidas, eu estou à disposição. Muito obrigado, doutora Débora Hunten. Ela é coloproctologista e que nos explicou aí alguns assuntos de como você se cuidar. E repito, vergonha não salva vidas, informação sim. Tá bom, gente? Encerrando por aqui, mais um programa, um Digestivo Podcast. Peço para você que curta, compartilhe, se inscreva no canal, né? Venha com a gente. Eu sou o Paulo Lucas e hoje a gente encerra esse programa dessa forma, com essa informação para você, sempre com o patrocínio de Pousada Atlântica Stay Home. Entre o centro da cidade e a praia, você está bem, com reservas aí no vídeo, na Pousada Atlântica Stay Home. Ora Unique, Tramandaí, Clínica Prêmio com foco em implantes também, nosso parceiro, tá aí no vídeo para você. Espaço Laser, chega de pelos e irritações na pele, tá aí o contato para você viver melhor. Ainda, Cruzeiro do Sul, educação à distância. Escolher ter um diploma e estudar no seu tempo não é ter sorte, não, é ter estrela. Tá aí, Cruzeiro do Sul, educação à distância, parceiro nosso também aqui no Digestivo Podcast. Ainda, Ótica Detalhe, aqui cada olhar conta uma história. Ferragem Arte Decor. A Ferragem Arte Decor, eu sempre digo, antes de você fazer algum tipo de reforma na sua obra, aí converse com a Gabriele, tá bom? Ferragem Arte Decor. Feira Medieval Von Helden. Imersão, desafios e honra te aguardam. Dia 30 e 31 de agosto, uma festa, uma feira, e você tem que ir no Castelinho de Imbé. Mercado Central do bairro Indianópolis, em Tramandaí, todos os dias tem promoção do Mercado Central, então confere lá com a gente. E pedindo para você sempre acessar o nosso canal, canal.a.com.br. Vai lá que tem só informação com leveza, conversa, com reflexão, que é o intuito aqui do Digestivo Podcast. E deixando para você o seguinte, que seus dias sejam iluminados. E gratidão a tudo que você tem e a tudo que você é. Na próxima semana a gente volta com mais um programa Digestivo Podcast. Até lá!